As pesquisas vêm pontuando que nós, sujeitos contemporâneos, estamos fazendo cada vez menos sexo. Isso tem relação com a cultura, logicamente, e a nossa cultura atual é qual? A cultura do narcisismo, a cultura do eu, a cultura do individualismo, então não há espaço para a alteridade. E a nossa cultura atual não é mais orientada pelo gozo, mas sim pelo prazer. Porque quando era orientada pelo gozo, como por exemplo as nossas avós que simplesmente praticavam o ato para o simples fato do gozo da reprodução e não para sentir o prazer, assim como os homens. E a cultura cria as nossas fantasias, a cultura cria a nossa noção de satisfação. E na nossa cultura atual, a cultura do ego, nós temos menos relações sexuais, mas também gozamos mais. Gozamos porque é um prazer que nos damos, é um prazer individual, um prazer que podemos ter até assistindo um filme e não precisamos nos preocupar com o desejo do outro, porque é isso que a nossa cultura atual está nos transformando, sujeitos individualistas, sujeitos egocêntricos. A nossa cultura cristã adora pregar sobre medo, vergonha, culpa, sofrimento. Então, a nossa cultura normalizou o sofrimento, normalizou a culpa, normalizou a vergonha. Então, aprendemos a nos odiar, a nos culpar, a adoçar, a lamber o sofrimento como se fosse algo divino. Só que não há nada de divino na culpa, na vergonha, no medo, no sofrimento. Esses sentimentos fazem parte da nossa vida, é inevitável e precisamos aprender a escutar os nossos medos, os nossos sofrimentos, as nossas culpas e saber elaborar, porque esses sentimentos, eles não são nada divinos e eles ainda podem causar psicopatologias. E são sentimentos, se não forem elaborados, ficarão aí recalcados no seu inconsciente, te controlando sem você nem sequer perceber. Então precisamos entender urgentemente que o sofrimento não compensa, o sofrimento não faz o milagre acontecer e que a culpa não muda ninguém. A culpa tem baixíssimo potencial transformativo e que o sofrimento, a culpa, a vergonha podem sim adoecer e não ensinar. Nós, seres neuróticos, em todas as religiões, criamos um Deus todo-poderoso, um Deus que devemos seguir, que devemos respeitar os seus mandamentos. É o tal do seja o que Deus quiser, porque a minha vontade eu tenho até medo. É um efeito da nossa fantasia primordial que alguém nos salve de nós mesmos, que alguém nos diga urgentemente o que fazer e como viver, porque não sabemos. Porque desejamos estar submetidos a alguém para que assim a gente não se responsabilize sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias angústias, porque assim podemos não encarar a nossa própria vida, podemos fugir dos nossos desejos, que é isso que fazemos muito bem, e podemos culpar o outro pelas nossas angústias, como por exemplo, foi Deus que quis assim. Porque é mais fácil falar que foi a vontade de Deus do que assumir a nossa covardia, assumir os nossos próprios erros. É melhor acreditar